Uma mãe com câncer terminal faz um último pedido a Neymar, e sua resposta deixa todos sem palavras. O que ele fez a seguir é simplesmente inacreditável. Acompanhe até o final. É impossível não se emocionar. Isabel Martins, uma costureira de 42 anos, morava em um pequeno apartamento no bairro simples do Jardim das Flores. Há 2 anos, ela recebeu o diagnóstico de câncer, e desde então, sua vida se resumia a uma rotina exaustiva de idas ao hospital, sessões de quimioterapia e consultas médicas. Apesar da dor física e do cansaço emocional, Isabel nunca desistiu de lutar, especialmente por causa de Carlos, seu filho de 12 anos, que ela criava sozinha desde que o pai do menino a abandonou logo após o nascimento dele. Carlos era a razão de viver de Isabel, e ela fazia de tudo para garantir que ele tivesse uma vida feliz, mesmo com as dificuldades financeiras e o peso da doença. No entanto, o câncer era implacável. Na última consulta, os médicos foram categóricos. Restavam poucos meses de vida para Isabel. O tumor havia se espalhado de forma irreversível, e os tratamentos já não surtiam efeito. A notícia foi um golpe duro, mas o que mais a atormentava era o futuro de Carlos. Quem cuidaria dele? Essas perguntas a mantinham acordada à noite. Carlos era um menino sensível e inteligente, com um amor incondicional pelo futebol. Sua maior inspiração era Neymar, a quem admirava não só pelas habilidades em campo, mas também pela alegria e disposição em ajudar os outros. O quarto de Carlos era um santuário dedicado ao jogador, cheio de posteres, camisas e recortes de revistas. Isabel sabia que, se pudesse, faria de tudo para que Carlos tivesse um encontro com seu ídolo, mas isso parecia apenas um sonho distante. Num dia particularmente difícil, enquanto esperava no hospital para mais uma sessão de tratamento, Isabel observava o desânimo crescente de Carlos. O menino já não brincava como antes e parecia carregar um peso invisível nos ombros. Foi então que Isabel teve uma ideia: escrever uma carta para Neymar. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha, com uma caneta tremulando em suas mãos finas e cansadas, Isabel começou a escrever. As palavras fluíam entre lágrimas, contando sua história, sua luta contra o câncer e o amor que sentia por Carlos. Ela descreveu o quanto o menino admirava Neymar e fez um pedido simples: um encontro, uma foto, qualquer coisa que pudesse trazer um sorriso ao rosto de Carlos antes que ela partisse. Isabel colocou a carta em um envelope e a enviou para uma instituição de caridade ligada a Neymar, sem muitas esperanças de que chegasse às mãos do jogador. Mas aquela carta simbolizava mais do que ela poderia imaginar. Era um grito de amor, uma última tentativa de proteger o filho que tanto amava e o começo de uma história que mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos. Dias depois de enviar a carta, Isabel estava de volta ao hospital para mais uma sessão de quimioterapia. A rotina cansativa e os efeitos colaterais do tratamento a deixavam cada vez mais fraca, mas ela insistia em seguir em frente por Carlos. O menino, como de costume, a acompanhava, segurando sua mão com firmeza, como se quisesse transmitir força para a mãe. Enquanto esperavam no corredor do hospital, Carlos folheava uma revista de futebol, observando as imagens de Neymar em ação. De repente, um movimento incomum chamou a atenção de todos os presentes. Um grupo de pessoas começou a entrar no hospital, acompanhado por seguranças. Entre eles estava uma figura alta e bem vestida, com um boné puxado para baixo,
tentando passar despercebida. Mas a postura e a familiaridade daquele rosto eram inconfundíveis. Era Neymar. O jogador havia decidido visitar o hospital como parte de uma campanha de apoio a pacientes com câncer. A notícia de sua presença se espalhou rapidamente, e o corredor se encheu de murmúrios e celulares apontados para capturar o momento. Isabel, ainda sentada na cadeira de rodas, mal conseguia acreditar no que via. Era como se, de repente, um raio de luz tivesse invadido aquele lugar de dor e cansaço. Carlos foi o primeiro a perceber. Ele congelou por um instante, segurando a revista com as duas mãos, e então sussurrou quase sem ar: "Mãe, é o Neymar." Isabel olhou para o filho e viu os olhos dele brilharem de uma maneira que não via há meses. O coração dela acelerou, mas ela estava fraca demais para reagir. Neymar, que pareceu notar a reação do menino, se aproximou com um sorriso caloroso. Ele se ajoelhou ao lado de Carlos e perguntou: "E aí, campeão? Você é fã de futebol?" Carlos, que nunca tinha estado tão próximo de seu ídolo, balbuciou um sim tímido, mas os olhos diziam tudo. Isabel, tentando conter as lágrimas, interveio: "Ele é seu maior fã, Neymar. Você é a inspiração dele." O jogador olhou para Isabel e notou a fraqueza em seu rosto, mas também a força e a determinação em seus olhos. Ele se voltou para Carlos e disse: "Então vamos fazer uma coisa legal. Que tal a gente tirar uma foto e depois bater um papo? Eu quero saber tudo sobre você." Carlos, que antes estava paralisado, agora não conseguia conter a emoção. Ele abriu um sorriso largo e concordou, enquanto Neymar posicionava o celular para tirar a foto. Ao fundo, Isabel assistia a cena com um nó de gratidão e alívio no peito, como se aquele fosse um presente inesperado. Depois da foto, Neymar olhou para Isabel e disse: "Eu não sabia se você estaria aqui, mas resolvi vir pessoalmente para te dizer que você não está sozinha. Vamos cuidar disso juntos." A promessa de Neymar trouxe uma lágrima ao rosto de Isabel e uma sensação de esperança que ela já não sentia há muito tempo. O que aconteceria a seguir? Como ele ajudaria? Essas perguntas pairavam no ar, criando uma tensão que mantinha todos no suspense. Dias se passaram, e a ansiedade crescia. Carlos, por sua vez, estava radiante. A foto com o ídolo enchia seu quarto de orgulho, e ele não parava de contar para todos na escola sobre o encontro. Mesmo assim, uma dúvida pairava no ar. O que Neymar faria para ajudar de verdade? A resposta chegou em uma manhã de sábado, quando um carro preto estacionou em frente ao modesto apartamento de Isabel. Um homem bem vestido saiu do veículo e abordou a porta, apresentando-se como representante da fundação de Neymar. Ele entregou a Isabel um envelope e disse: "O senhor Neymar pediu que eu trouxesse isso pessoalmente para a senhora." Com as mãos trêmulas, Isabel abriu o envelope e encontrou uma carta assinada pelo próprio jogador. Nela, Neymar explicava que havia montado uma campanha para angariar fundos para o tratamento de Isabel, incluindo consultas com especialistas internacionais e terapias alternativas que poderiam melhorar sua qualidade de vida. Além disso, ele se comprometia a custear todos os estudos de Carlos, garantindo que o menino tivesse um futuro seguro, independentemente do desfecho da doença. Mas não era só isso. A carta também trazia uma surpresa: uma viagem para Isabel e Carlos conhecerem Paris, onde Neymar atualmente jogava.
Era uma chance de realizar um sonho que ambos nem sequer ousavam ter. Carlos, que observava a cena ao lado da mãe, conseguiu ler o que estava escrito e exclamou: "Mãe, a gente vai viajar e ele vai pagar minha escola." Isabel, emocionada até as lágrimas, só conseguia balbuciar: "Sim, meu filho, ele está nos ajudando de um jeito que eu nunca imaginei." A transformação começou a acontecer ali mesmo. Isabel, que antes via o futuro como um túnel escuro, agora sentia uma centelha de esperança. A generosidade de Neymar não era apenas uma ajuda financeira, mas um gesto que restaurava sua fé na bondade humana. Nos dias seguintes, os preparativos para a viagem começaram. Neymar cuidou de todos os detalhes, desde os voos até a estadia em um hotel luxuoso. Quando Isabel e Carlos chegaram a Paris, foram recebidos por uma equipe que os conduziu até o estádio do Paris Saint-Germain. Lá, Neymar os aguardava com um sorriso caloroso e a camisa do time com o nome de Carlos estampado. O encontro foi emocionante. Neymar passou horas conversando com Carlos, mostrando o campo e contando histórias sobre sua carreira. Para Isabel, ver o filho tão feliz era um presente indescritível. O clímax aconteceu quando Neymar chamou Isabel de lado e disse: "Eu não quero que você só viva bem agora. Quero que você tenha paz para aproveitar cada momento com seu filho. Você é uma guerreira, e eu estou aqui para apoiar vocês." Aquelas palavras atingiram Isabel como um abraço reconfortante. Ela finalmente entendeu que não estava sozinha nessa jornada. O gesto de Neymar não apenas transformou sua situação financeira, mas também lhe deu forças para continuar lutando, sabendo que, não importasse o que acontecesse, Carlos estaria bem cuidado. De volta ao Brasil, a vida de Isabel e Carlos parecia ter tomado um rumo positivo. O tratamento de Isabel avançava com os recursos garantidos por Neymar, e Carlos, inspirado pela viagem a Paris, começou a se dedicar ainda mais aos estudos. No entanto, a paz durou pouco. Um novo desafio surgiu, testando a força e a resiliência de ambos. Carlos, que sempre fora um menino introspectivo, começou a sofrer bullying na escola após a notícia de sua ligação com Neymar se espalhar. Alguns colegas incrédulos e invejosos zombavam dele, dizendo que ele estava inventando histórias ou que Neymar só havia ajudado por pena. Carlos, que já havia enfrentado tantas dificuldades ao lado da mãe, sentiu-se perdido. Ele parou de falar sobre a viagem e começou a se isolar, evitando até mesmo mostrar a camisa autografada que tanto amava. Isabel, percebendo a mudança no comportamento do filho, tentou conversar com ele, mas Carlos fechou-se ainda mais. Preocupada, Isabel decidiu agir. Ela entrou em contato com a fundação de Neymar, explicando a situação. A equipe prometeu ajuda, mas o que aconteceu em seguida superou todas as expectativas. Neymar pessoalmente gravou um vídeo para Carlos, dizendo: "Cara, eu soube que estão te incomodando na escola. Quero que você saiba que você é especial. Não deixe ninguém te dizer o contrário. Eu não ajudei você e sua mãe por pena, mas porque acredito em vocês. Fique forte, campeão." O vídeo chegou a Carlos em um momento crucial. Com lágrimas nos olhos, ele sentiu-se verdadeiro novamente. No dia seguinte, ele voltou à escola com a cabeça erguida, decidido a não deixar que o bullying o definisse. Em vez de esconder a camisa autografada, ele a usou com orgulho, enfrentando os colegas que o provocavam. Mas o conflito não terminou ali.
Um dos meninos que praticava o bullying, chamado Lucas, viu o vídeo de Neymar e se sentiu envergonhado. Ele se aproximou de Carlos durante o intervalo e, com uma voz hesitante, disse: "Eu não sabia que era verdade." "Desculpa, Carlos." Carlos, que havia aprendido com a mãe a importância do perdão, respondeu: "Tudo bem, só não faça mais isso com ninguém." A notícia do gesto de Neymar e da superação de Carlos se espalhou pela escola, inspirando os alunos a refletirem sobre suas atitudes. A diretoria organizou uma palestra sobre bullying e empatia, convidando Carlos para compartilhar sua história. Isabel, orgulhosa, assistiu ao filho falar com confiança diante de todos, mostrando que, apesar das dificuldades, ele havia encontrado força para seguir em frente. O conflito que parecia ser mais um obstáculo insuperável acabou se transformando em uma oportunidade de crescimento. Carlos não apenas superou o bullying, mas também se tornou um exemplo de resiliência para seus colegas. Neymar, mais uma vez, mostrou que sua ajuda ia além do financeiro. Era uma fonte de inspiração e apoio emocional. Com o passar dos meses, a vida de Isabel e Carlos começou a se estabilizar. O tratamento médico proporcionado pela Fundação de Neymar trouxe uma melhora significativa na saúde de Isabel, e ela, que antes via o futuro com incerteza, agora conseguia planejar os próximos dias com otimismo. Carlos, por sua vez, estava mais confiante e feliz, engajado nos estudos e determinado a seguir seus sonhos, especialmente o de se tornar um jogador de futebol. Uma tarde, enquanto os dois assistiam a um jogo de futebol na televisão, Carlos olhou para a mãe e disse: "Mãe, você sabe o que eu mais aprendi com tudo isso?" Isabel sorriu, curiosa. "O que, meu filho?" Ele respondeu: "Aprendi que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre há alguém disposto a ajudar e que a gente não pode desistir, mesmo quando as coisas estão difíceis." Aquelas palavras tocaram profundamente Isabel. Ela se lembrou de todos os momentos em que achou que não conseguiria seguir em frente. O diagnóstico do câncer, o medo de deixar Carlos sozinho, o bullying que o filho enfrentou. Mas também se lembrou da generosidade de Neymar, do apoio de tantas pessoas ao redor e da força que encontrou para lutar. Alguns dias depois, Neymar entrou em contato novamente. Dessa vez, ele convidou Isabel e Carlos para participar de um evento beneficente organizado por sua fundação. O encontro foi emocionante. Neymar passou tempo com Carlos, incentivando-o a continuar treinando e acreditando em si mesmo. E para Isabel, ele disse: "Você é um exemplo de força. Eu só fiz o que qualquer um faria, mas quem realmente lutou foi você." No final do evento, Neymar fez um discurso inspirador. Ele contou a história de Isabel e Carlos, destacando a importância de ajudar o próximo e de nunca subestimar o poder de um gesto de bondade. Às vezes, uma pequena ação pode mudar a vida de alguém para sempre, ele disse, enquanto o público aplaudia emocionado. Ao voltar para casa, Isabel e Carlos refletiram sobre tudo o que haviam vivido. Eles sabiam que a jornada não havia sido fácil, mas também compreendiam que cada desafio os havia tornado mais fortes. Isabel pensou em como a carta que ela escreveu em um momento de desespero havia se transformado em uma série de milagres que mudaram suas vidas. A história de Isabel e Carlos se espalhou, inspirando milhares de pessoas a ajudar umas às outras e a nunca perderem a esperança. Neymar, por sua vez, continuou a usar sua fama e recursos para fazer a diferença,
provando que o verdadeiro sucesso não está nos troféus, mas no impacto que se causa na vida das pessoas.